Voltando, então, bloco 2. Tempo aqui. Bom, eu tinha falado no final do bloco 1 que a gente ia ver cada uma dessas palavrinhas, né, que a gente estava encontrando ou ao longo do artigo, dos artigos de lei, ou ao longo da própria explicação dessas questões, por exemplo, do direito ao sufrágio, a gente já falou lá do voto, falou de todas as características do voto, certo? Depois a gente ia passar então para o plebiscito e para o referendo, que estão lá nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da Constituição Federal. Então, assim, gente, o plebiscito e o referendo, eles têm questões em comum, mas eles também têm suas diferenças, senão eles não iam ter dois nomes diferentes, né? Então, o plebiscito e o referendo, eles são formas de se consultar o povo para que o povo delibere sobre alguma matéria de acentuada relevância ou de natureza constitucional, ou legislativa, ou administrativa, tá? Então, tanto um quanto o outro vai ser uma consulta a nós para que a gente delibere, certo? Sobre a determinada matéria que está sendo consultada. Qual que é a diferença, então, entre plebiscito e referendo? É o momento que vai ser feita essa consulta. Lá no plebiscito, gente, a consulta é prévia, ela é anterior ao ato. E no referendo, ela é posterior ao ato. Então, vamos lá. O plebiscito é uma consulta prévia, uma consulta anterior, que vai ser convocada, então, com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo, então, ao povo, a nós, por meio do voto, aprovar ou não o que tenha sido submetido à apreciação. Tá? Então, a matéria que foi submetida à apreciação. Ou seja, primeiro vão consultar a gente, primeiro vão consultar o povo, para depois, só depois, então, ser tomada uma decisão política e aquele governante, ele vai ficar condicionado àquilo que a gente deliberar. Então, se a gente disse, se a gente aprovou ou não, ele vai estar condicionado, então, a essa aprovação ou não para essa deliberação, ok? Já no referendo, que é posterior, primeiro vai se ter o ato legislativo ou o ato administrativo, para só depois, então, a gente submeter a apreciação do povo, a consulta do povo, que vai ou confirmar, ratificar, ou vai rejeitar, afastar aquele ato, ok? Então, por isso que ele é posterior. Ambos vão ser formas de consulta a nós, o plebiscito vai ser antes do ato, o referendo após o ato, ok? Iniciativa popular. Iniciativa popular está lá no inciso 3 da Constituição Federal, no artigo 14, ok? A iniciativa popular, gente, é a apresentação de projeto de lei. Olha só que lindo. Vocês sabiam que vocês podiam apresentar projeto de lei? Sim, meus queridos, vocês, cidadãos brasileiros, natos ou naturalizados, podem apresentar projetos de leis como exercício do direito político de vocês. Não é só aqueles que nós elegemos, os nossos representantes que podem estar, então, apresentando projetos de lei. A gente também, né? A gente não precisa necessariamente querer estar exercendo um cargo público para deixar para exercer, então, esse nosso direito político, ok? Esse projeto de lei ele pode ser tanto ordinário quanto complementar e ele é possível nas 3 esferas da federação. O que isso quer dizer? Que pode ser em âmbito federal, em âmbito estadual ou em âmbito municipal. Então, sim, meus queridos, se a gente quiser em âmbito federal propor um projeto de lei, a gente também pode, não precisa ser só aqui no nosso município ou só aqui no nosso estado. Então, trouxe aqui como exemplo para vocês como que acontece essa questão do âmbito federal. Então, a gente tem que apresentar um projeto de lei à Câmara dos Deputados, que seja subscrito por pelo menos 1% do eleitorado nacional. Vocês já votaram naquelas, vote para que esse projeto de lei seja analisado pela Câmara dos Deputados? Vocês já viram isso? Então, é uma pessoa que teve uma iniciativa popular e aí precisou, então, que as pessoas subscrevessem, que as pessoas concordassem, pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, então esse 1% tem que estar entre pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então,
pelo menos 5 estados têm que ter 0,3% dos eleitores de cada um deles, para que a gente consiga apresentar lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei em âmbito federal, ok? E aí, em âmbito estadual e âmbito municipal, tem as suas próprias regras. Bom, ação popular. A ação popular, ela tem o intuito de tutelar um patrimônio público, material ou imaterial, falam então patrimônio público, material ou imaterial, solicitando então uma anulação de algum ato lesivo ao erário ou à entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então, é uma legitimidade exclusiva do cidadão, o nacional, que está em pleno gozo dos direitos políticos, não sendo viável a nenhuma outra pessoa jurídica, nem a algum órgão público, e acionar o judiciário, então, por essa via. A ação popular, ela é legítima, ela é exclusiva nossa, e a gente pode propor ela quando a gente quiser tutelar, então, um patrimônio público, seja ele material ou imaterial, para anular algum ato que esteja lesando esse patrimônio público. Está aí dentro dos nossos direitos políticos, então. Ação popular, não coloquei aqui, mas ela está lá dentro dos incisos do artigo 5º. E, por fim, dentro do nosso direito político, nós temos o direito de organização e participação em partidos políticos. A gente vai analisar melhor isso lá no capítulo 5º, logo em seguida dessa parte aqui da aula, que fala sobre os partidos políticos. Mas os partidos políticos, gente, só adiantando para vocês, eles correspondem, então, a uma particular forma de exercício da liberdade de associação. Olha só, que incrível, que está lá no artigo 5º também. E os partidos políticos, eles são essenciais para o exercício da democracia representativa. Não existe representação política que não passe pelos partidos. É uma condição para que você se candidate, você ter um partido, você ser filiado a um partido político, ok? Então, ela é um meio, por excelência, para a gente exercer essa democracia representativa. A gente só consegue fazer a democracia direta, que é o voto em alguém que quer ser eleito, por conta da existência desses partidos políticos, porque é regra dentro da nossa Constituição Federal, ok? Então, é outra forma também da gente estar exercendo os nossos direitos políticos, que é ou organizando ou participando de partidos políticos, tá? Bom, e a classificação, então, dos direitos políticos? Os direitos políticos, eles podem ser classificados, gente, entre direitos positivos e direitos negativos. Então, de um lado, a Constituição Federal traz possibilidades para os cidadãos, ok? Na participação da vida pública estatal, e em outra, ela impede os cidadãos de exercer alguns direitos políticos. Então, por isso que a gente chama de direitos positivos e direitos negativos. Os direitos políticos positivos, gente, são aquelas normas que vão assegurar uma liberdade para os cidadãos em participar ativamente da vida pública estatal, incluindo, gente, principalmente o direito de votar e de ser votado. Esse é um dos principais, mas não é o único, tá? Então, os direitos políticos positivos são aqueles que vão assegurar, que vão dar liberdade para a gente de participar, então, da vida pública, ok? Seja, então, por diversas formas, e a principal é o sufrágio, que é de votar ou de ser votado. O Estado Democrático de Direito permite, então, ao cidadão brasileiro que está em pleno gozo das suas atividades políticas, ou seja, já está em período alistável, etc., participe efetivamente das atividades estatais. Inclusive, gente, fiscalizando os atos das autoridades em quem a gente entregou o poder, ok? Então, o Estado Democrático de Direito, ele permite isso para nós que estamos em pleno gozo das nossas atividades políticas, para que a gente participe ativamente das atividades estatais, tá? Então, vamos lá. Quais são, então, os direitos políticos
positivos. O primeiro deles, como eu falei para vocês, e é o núcleo essencial, é o direito ao sufrágio, que é exercido através do instrumento chamado voto, ok? A segunda forma de exercer positivamente um direito político é através da ação popular. Acabamos de ver a ação popular, que é para proteger patrimônio público, etc., seja ele material ou imaterial. Outra forma de exercer positivamente o direito político é através da iniciativa popular de leis, que a gente viu que pode ser em qualquer âmbito, seja federal, estadual ou municipal. Só tem que seguir as regrinhas ali, como a gente viu no âmbito federal. Outro direito positivo é o plebiscito, o referendo, que é quando a gente vai ser consultado, então a gente ativamente vai participar, seja antes ou depois do ato legislativo ou do ato administrativo. E outras formas positivas de exercer os direitos políticos é com a alistabilidade ou a capacidade eleitoral ativa e a elegibilidade ou capacidade eleitoral passiva. Esses dois a gente ainda não viu os conceitos, vamos ver agora. Então vamos lá. Uma forma de exercer então o direito político de maneira ativa é com a alistabilidade. Para conquistar essa capacidade eleitoral ativa, ou seja, a alistabilidade, o direito e o dever de votar, então, o indivíduo atender os indivíduos têm que atender algumas condições constitucionais e infraconstitucionais também, que são legalmente impostas, ok? Desculpem, gente. Então, de início, a gente tem que proceder ao alistamento lá na Justiça Eleitoral, ou seja, para que a gente possa possuir o título de eleitor, né, a gente tem que ir lá fazer o alistamento na Justiça Eleitoral. Então, por isso que é ativo, certo? Porque a gente tem atitudes aqui. Então, a gente tem que, primeiro assim, para a gente conseguir se alistar, a gente tem que ter cumprido algumas exigências pessoais que estão lá nos requisitos da Constituição. Tá? Como, por exemplo, ter a idade para se alistar, né? No mínimo 16 anos. Então, tá. Então, para que a gente exerça ativamente esse direito positivo, a gente tem que ir lá na Justiça Eleitoral para que a gente possa, então, ter o nosso título de eleitor. Então, tá. Não existe forma de a gente fazer o alistamento eleitoral de maneira involuntária. Ninguém vai pegar você pelo braço e te arrastar para a Justiça Eleitoral. Você tem que cumprir os seus deveres como cidadão, que é atingindo a idade obrigatória, porque com 16 anos é facultativo, né? Atingindo a idade obrigatória, você tem que ir lá na Justiça Eleitoral. Se você não cumprir, você vai ter algumas consequências com relação a isso, ok? Umas penalidades, mas ninguém vai te pegar pelo braço e vai te levar lá na Justiça Eleitoral, tá? Então, não tem como fazer isso involuntariamente. Você deve ir. Ah, mas é obrigatório, então eu devo ir. Não, você deve ir, mas ninguém vai te arrastar, ok? Você deve ir entendendo que você vai lá exercer o seu direito positivo ao direito político de se alistar, ok? Você deve ir entendendo que é um direito seu ir lá. Entenderam? Então, esse alistamento, ele é obrigatório para aqueles indivíduos entre 18 e 70 anos de idade e é facultativo, gente, para os maiores de 16 e menores de 18 anos, então entre 16 e 18 anos é facultativo, e para os analfabetos e para os maiores de 70 anos, ok? Então tá. Então, a alistabilidade, ela traz, então, essa possibilidade de a gente ter capacidade eleitoral ativa, porque se eu não tiver alistado, se eu não tiver o meu título de eleitor, eu não tenho como votar, certo? Então, eu tenho que estar lá, eu tenho que ir lá fazer a minha proceder ao alistamento na Justiça Eleitoral para ter o título de eleitor, para a gente conquistar, então, essa capacidade eleitoral ativa, que é o direito e o dever de votar, beleza? Então, tá. Ninguém vai te arrastar, mas existe um período que é obrigatório e existem algumas questões que são facultativas. Somente os brasileiros natos ou naturalizados que podem se alistar
como eleitores, tá, gente? Então, só vai poder comparecer lá na Justiça Eleitoral e pedir um título de eleitor os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados, que são os nacionais, ok? Porque os direitos políticos, eles são exercitáveis somente por nós. Eles não são exercitáveis pelos estrangeiros e muito menos pelos apátridas, né? Somente, então, pelos nacionais. É uma prerrogativa nossa, é um direito nosso. Assim como a gente não vai lá para outro país e vai simplesmente votar lá, certo? É um direito do nacional daquele país. A única exceção que a gente tem a essa regra, que é somente para os brasileiros, natos ou naturalizados, é com relação aos brasileiros, aos portugueses. Lembra que a gente falou que existem alguns portugueses que eles se enquadram na questão de quase nacionais? Então, essa condição de quase nacionalidade, ela vai equiparar os portugueses, aqueles portugueses, né, que seguem aquelas regras para ser um quase nacional, não é qualquer português que passa pelo Brasil, né? Não se esqueçam disso. Ela vai equiparar, então, os brasileiros naturalizados. Então, se equipara aos brasileiros naturalizados, ele pode, então, se alistar como eleitor, tá? Não podem se alistar os estrangeiros de jeito nenhum, os conscritos, que são os militares que estiverem cumprindo serviço militar obrigatório, tá? Mas prestem atenção, os conscritos são os militares que estiverem cumprindo serviço militar obrigatório. Para os militares de carreira, o alistamento eleitoral segue sendo obrigatório, tá? Então, vamos lá. Com relação à alistabilidade, com relação a esse direito positivo de direito político, nós temos, então, a alistabilidade que é obrigatória, que é para os indivíduos entre 18 e 70 anos. Então, entre 18 e 70 anos você deve comparecer à Justiça Eleitoral para que você adquira a capacidade eleitoral ativa de votar, ok? Para que você possa exercer o direito ao sufrágio, de votar ou de ser votado, você tem que estar alistado. Então, tá. Depois existe a alistabilidade facultativa, que é para os maiores de 16 e menores de 18 anos, para os analfabetos e para os maiores de 70 anos. Então, essas três categorias aqui não são obrigados ainda ao dever, né, de se alistar. Porém, se quiserem, podem. E existem os inalistáveis, que vai lá comparecer na Justiça Eleitoral, mas não vai conseguir se alistar, que são os estrangeiros e os conscritos. Vamos lembrar aqui que na facultativa a gente pode ainda ter, então, os quase nacionais, que são os portugueses que cumprirem determinados requisitos de lei. Bom, outro direito positivo político é o de elegibilidade, que é a capacidade eleitoral passiva. A gente viu a alistabilidade, que é a capacidade eleitoral ativa. Agora a gente vai ver a elegibilidade, que é a capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, ok? Então é uma prerrogativa que a gente tem de se eleger para ocupar algum cargo eletivo e que dependa, para se efetivar, do preenchimento de alguns requisitos constitucionais. E todos esses requisitos, gente, são indispensáveis, tá? Então, tá lá no artigo 14, parágrafo 3º, o rol das condições para se adquirir, então, a elegibilidade. Abram lá a Constituição de vocês, artigo 14. Ali no parágrafo 1º, fala do alistamento eleitoral e do voto, da obrigatoriedade, cheque, a gente já viu isso, da faculdade, né, os analfabetos, os maiores de 70, os entre 16 e 18 anos, ok, já vimos isso também. Vimos quem que não pode se alistar, que está aqui no parágrafo 2º, ok? Então, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 14, eles se referem ao direito positivo político de alistabilidade, ok? Tá lá no parágrafo 1º e 2º. E no 3º, tá, então, o direito positivo político passivo, certo? Que é o de elegibilidade. Vamos ver. Então, para que a gente possa, então, ter condições para adquirir essa elegibilidade, a gente precisa desses requisitos aqui, tá? Então, para a gente ter essa capacidade
passiva para que a gente possa se eleger para algum cargo eletivo, a gente tem que ter essas qualidades aqui. Primeiro, nacionalidade brasileira. Brasileiros natos ou naturalizados. Não impede também os portugueses quase nacionais, tá bem? Porque eles se equiparam aos naturalizados em determinadas questões. Então, primeiro, para você se eleger, você tem que ser nacional, nato ou naturalizado. A regra, ela abre um pouco para os quase nacionais, portugueses. Bom, não... deixa eu só colocar aqui minha bateria que vai acabar. Bom, não se esqueçam que para determinados cargos, a gente viu lá nos direitos de nacionalidade, somente os natos podem ocupar, como, por exemplo, presidência e vice-presidência da República, certo? Então, não se esqueçam disso, que além do cuidado que a gente tem, porque essas pessoas, por exemplo, o vice, ele pode um dia estar no lugar do presidente, então, por essa questão de representatividade, de sucessão, né? E também por questões de segurança nacional, alguns cargos, eles são somente para os brasileiros natos. Então, a exemplo, presidente e vice-presidente da República, somente os natos. Mas a regra geral é que precisa da nacionalidade brasileira, tá? Isso quer dizer que o quê? Fora os cargos que somente os natos podem ocupar, os demais podem ser ocupados também pelos naturalizados, tá bem? Ou pelos quase nacionais portugueses. Segunda regrinha para você para você poder ter esse direito positivo de elegibilidade. Você estar no pleno exercício dos direitos políticos. Uma criança pode ser eleita, povo? Não, ok? Então, somente é elegível aquele que não está privado dos seus direitos políticos em razão da incidência das hipóteses de perda ou suspensão elencadas. Então, você tem que estar no pleno exercício dos seus direitos políticos. Você tem que ter a... Você tem... Só um minutinho, gente. Opa, eu recebi uma ligação aqui, tive que passar, gente. Mas voltando, você tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos, então, para poder ter esse direito político, a elegibilidade, então, né, você tem que ter atingido a idade correta para isso, e você tem que também não estar com seus direitos políticos suspensos ou perdidos, ok? Então, você tem que estar, então, no exercício desses direitos políticos. Outro requisito é o alistamento eleitoral, ou seja, a elegibilidade ela exige a alistabilidade, o que significa que o exercício da capacidade eleitoral passiva ela está condicionada, então, à presença da capacidade eleitoral ativa. Então, todos os requisitos que entram lá na ativa, você tem que ter dentro aqui dessa questão para ser eleito também. Então, somente pode ser eleito quem pode votar, ou seja, só é elegível quem é alistável. Então, como eu comentei antes, uma criança não pode ser votada porque ela ainda não é alistável, certo? Uma pessoa, deixa eu pensar, uma pessoa, um conscrito não pode se alistar, ok? Um estrangeiro não pode se alistar, então ele também não pode ser eleito. O domicílio eleitoral na circunscrição, o que é isso, gente? Deve ser um domicílio no local pelo qual a gente está se candidatando, pelo período em que a lei vai determinar. Então, havendo uma variação desse lapso temporal, desse tempo, de acordo com o cargo almejado. Olha só, o domicílio eleitoral, gente, de um indivíduo, ele pode ser qualquer lugar onde ele possua um vínculo patrimonial, afetivo, profissional, comercial ou funcional. Ou seja, não é o domicílio civil, que a gente aprende lá no direito civil, certo? Que é onde está a nossa residência e ponto. É o domicílio eleitoral. Então, você pode ter um vínculo patrimonial, você pode ter uma casa naquele lugar, você pode ter um terreno, um apartamento naquela circunscrição, ok? Você pode ter uma questão afetiva, então você pode ser casado com alguém, você pode ter namorado, enfim.
uma família que mora lá, etc., profissional e comercial ou funcional. Então, você exerce o seu trabalho em outro lugar, você tem uma filial da sua empresa em outro lugar, enfim. Então, essa questão do domicílio eleitoral, ela entra nessa circunscrição de todos esses locais. Ela é mais ampla que o domicílio civil, tá? Não se confundam. Então, a pessoa ela tem que ser domiciliada, ela tem que ser esse domicílio eleitoral no local onde ela se candidatar. Então, ela tem que ter alguma dessas questões aqui para aquele lugar que ela vai se candidatar. Se ela não tiver nenhum tipo de ligação dessas todas que tem aqui, não faz o mínimo sentido ela se candidatar para algum determinado local, tá? Outra questão importante é a filiação partidária. Então, é inadmissível a candidatura avulsa. Você tem que ser filiado a um partido. Falamos disso um pouquinho antes também e vamos falar melhor depois. Acho que eu vou espirrar. Não. Vou sim. Ai, desculpa, gente. E tem que ter uma idade mínima, então, dependendo do cargo, certo? Então, dependendo do cargo, você tem que ter uma idade mínima. E essa idade mínima, ela vai ser comprovada na data da posse, não no registro da candidatura da eleição. Então, digamos assim, que eu quero ser vereadora do meu município. Eu tenho que ter 18 anos, ok? E eu tenho 17 durante as eleições. Mas em outubro é o meu aniversário, que é quando são as eleições. Então, digamos que eu seja eleita, na data da posse, que é janeiro do outro ano, eu já vou ter 18 anos. Então, tá tudo bem, ok? Eu já posso, eu já tenho a idade mínima para aquele cargo. Aqui, com relação à idade, então eu trouxe para vocês. Tá conforme lá na Constituição, no parágrafo 3º, tá? Com 18 anos para o cargo de vereador, é o mínimo. 21 anos para o cargo de deputado federal, deputado estadual ou distrital para prefeito ou vice-prefeito. 30 anos no mínimo para ser governador ou vice-governador do estado e do Distrito Federal. E 35 anos no mínimo para presidente e vice-presidente da República e senador, ok? Então tá. Lá no artigo 15, fala o seguinte, que é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí tem aqui os incisos. A partir deste artigo, a gente encontra questões relacionadas aos direitos políticos negativos. Olha só, vamos lá na Constituição para ficar mais claro. Artigo 14. Lá no artigo 14, no caput, fala ali da soberania popular, etc. Depois vem plebiscito, referendo, iniciativa popular. Depois, nos parágrafos, vem sobre o alistamento, quem pode, quem não pode se alistar. E depois, lá no parágrafo 3º, fala, então, sobre o último direito positivo, que é o de elegibilidade, certo? Depois vem todas as regrinhas aqui com relação a eles, e depois também fala dos inelegíveis, dos inalistáveis, etc. Tudo isso que a gente já viu com relação aos direitos positivos, ok? E aí, aqui no artigo 15, a gente entra, então, nos direitos políticos negativos, que vão ser normas que vão impedir a participação do indivíduo no processo político e nos órgãos governamentais. Os direitos políticos negativos, gente, eles vão se individualizar quando eles definirem formulações constitucionais restritivas e impeditivas das atividades político-partidárias, privando, então, os cidadãos do exercício dos seus direitos políticos e impedindo os cidadãos de eleger um candidato ou de ser eleito ou de ser um candidato, ok? Então, assim, muito importante a cassação dos direitos políticos, que vai consistir na retirada arbitrária dos direitos, que é por perseguição ideológica, ela é vedada pela nossa Constituição. Então, não existe essa de caçar direitos políticos no Brasil. Prestem atenção. Muitas vezes a gente usa essas expressões de maneira errada, já ouvimos por diversas vezes que a pessoa teve caçado os seus direitos políticos. Ela não teve caçado os seus direitos políticos aqui no Brasil, porque não após a Constituição Federal de 88, ok? Porque isso é vedado pela Constituição Federal de 88.
Então, essa ideia de cassação, ela tem a ideia dos períodos antidemocráticos, ok? Que não é aquele que está relativo na Constituição Federal de 88, certo? Então, essa cassação dos direitos políticos, ela é uma retirada arbitrária, ou seja, você não tem direito à defesa, ao contraditório, enfim, simplesmente eles retiram seus direitos políticos. A Constituição Federal de 88 veda isso. Se já teve isso antes no Brasil, foi de períodos antidemocráticos, ok? A Constituição Federal de 88 não permite. Hoje, no máximo, você pode ter a perda dos seus direitos políticos, que é diferente, ok? É diferente, então, de você ter cassado os seus direitos políticos. Direitos políticos negativos, eles se dividem, então, entre a perda dos direitos políticos, que é definitivo, entre a suspensão dos direitos políticos, que é temporária, e na inelegibilidade, que ela pode ser tanto absoluta quanto relativa. Eu vou encerrar esse bloco, porque já deu também meia hora, e a gente volta então no terceiro bloco.